O humor dos investidores hoje foi: será que Paulo Guedes também pode sair do Ministério da Economia, que nem esses secretários, ou não? Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao Resumo com o Bernardo do dia de hoje, o seu resumo diário de tudo que afeta os investimentos no Brasil e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020, dia em que o Ibovespinha fechou uma leve queda de 0,06%, fechou em 102.117 pontos. O IFIX, índice de fundos imobiliários, caiu 0,17%. Lá fora, nos Estados Unidos, as bolsas subiram e subiram bem. S&P subiu 1,40%, quase que bateu o recorde histórico do S&P. Dow Jones subiu 1,05% e Nasdaq acelerou ainda mais, subiu 2,13%. VIX, volatilidade, caiu 7,28%. Dólar chegou a subir bem mais, mas fechou numa alta de 0,72% para R$ 5,45. Chegou a bater quase R$ 5,50. E os petróleos tiveram mais uma alta, mais uma valorização. O que aconteceu com o Ibovespinha aqui? Ele chegou a ser puxado para cima, uma valorização por conta do cenário internacional, mas aí depois o cenário interno do Brasil acabou puxando para baixo e teve essa força maior de queda. A verdade é que chegou a cair mais ainda, quase flertando lá com 100 mil pontos e pouco, mas recuperou no fim do pregão. Por que teve isso? Hoje já seria um dia de volatilidade natural por conta do vencimento de opções sobre o Ibovespa e sobre o Ibovespa futuro. Mas a grande preocupação do dia de hoje foi com relação ao Ministério da Economia, a saída de dois secretários importantes de desestatização e de desburocratização. Então, na agenda liberal de diminuir o tamanho do Estado, de privatizar, desestatizar, desburocratizar, tudo isso de alguma forma ficou enfraquecido. O próprio Paulo Guedes fica um pouco enfraquecido. E a preocupação com o Paulinho é: Paulinho, será que você sai ou será que você não sai do governo? Será que você continua ou você não continua? Essa é a grande preocupação que pairou os mercados no dia de hoje no Brasil. Paulinho diz para Bloomberg que fica, que não tem chance de sair. Mas ele também disse há um tempo, em julho, naquele evento da XP, na Expert, que ele fica se ele tiver espaço, né, para tocar a agenda liberal. Então, se ele tiver espaço para tocar as reformas, se tiver espaço para tocar tudo isso, Paulinho fica. Senão, Paulinho pode sair. E aí é a preocupação do mercado. Então, isso é que trouxe para baixo a Bolsa hoje no Brasil, tá? O enfraquecimento dessa agenda liberal e o enfraquecimento principalmente da agenda de reformas. As reformas precisam acontecer para o Brasil crescer, para o Brasil retomar a sua trajetória de crescimento. Sem reforma, tudo fica muito mais prejudicado. Esse foi a grande preocupação no dia de hoje. O próprio Bolsonaro, hoje de manhã, para tentar apaziguar um pouquinho essa onda aí de preocupação, diz que continua comprometido com a questão fiscal e com o teto fiscal, e a política fiscal é uma prioridade do governo Bolsonaro, ele disse. Mas alguns analistas acham que o Bolsonaro tinha que ser mais enfático nessa questão e tinha que sair mais em apoio do seu ministro da Economia e de toda a agenda liberal. Os militares, ou parte do governo, sem nenhuma crítica aqui a militar, mas parte do governo acredita que o Estado precisa gastar mais nesse momento, fazer mais obras, o Estado tem que puxar o crescimento da economia brasileira. Outra linha que eu concordo mais, que é a linha do Paulo Guedes, acredita que a iniciativa privada é que vai puxar o crescimento da economia brasileira. E por isso a importância das reformas e dessa agenda liberal. Então tudo isso que aconteceu hoje, essa movimentação, essa preocupação, acabou puxando e esvaziando a força do Ibovespa, fazendo com que fechasse em queda. Números hoje de varejo, foram divulgados números de vendas nacionais e o varejo cresceu 8% em junho na comparação com maio. Veio acima da expectativa do mercado, que era de uma alta de 5%. Bem, 8%, um bom sinal, uma boa recuperação para o varejo, importante área, importante setor da economia brasileira. No Reino Unido, o tombo foi grande, a queda foi gigantesca. A economia do Reino Unido caiu 20% no segundo trimestre de 2020. Foi a maior queda da história do Reino Unido, a maior queda de todas as economias mais industrializadas e das principais economias do mundo, uma queda gigantesca. E o Reino Unido oficialmente entra em recessão, o que não acontecia desde 2009. Então, a última recessão foi há 11 anos, o Reino Unido volta a entrar em recessão por lá. Preocupação para
A Europa, Reino Unido é uma importante economia da Europa, não é uma economia da zona do euro, né? Mas é uma importante economia da Europa. Independentemente disso, os índices na Europa acabaram fechando em leve alta, acabaram fechando ou repercutindo menos essa questão do Reino Unido especificamente. Vamos lá, ações hoje em destaque, ações importantes para você acompanhar. XP chegou a disparar 12% em Nova York, porque ela reportou e atingiu o recorde de 52 dólares, quase 53 dólares por ação. Ela registrou um lucro líquido de 565 milhões no segundo trimestre, 148% maior do que em 2019 e 36% maior do que o primeiro trimestre de 2020. XP arrebentando. Depois vocês me perguntam por que eu gosto tanto da XP, tenho ações da XP, estou comprando XP. Não é uma recomendação de investimento, mas por conta disso daqui, está estourando a XP em resultados que ela mal começou a brincar de banco, brincar de cartão, meio de pagamentos. Aqui vai explodir cada vez mais. Stone e Lynx. Ontem a Lynx subiu mais de 30 e tantos por cento, hoje caiu, mas a grande expectativa aqui é que a Lynx introduza a tecnologia de gestão corporativa, de banking, de contas, gestão empresarial, de muita possibilidade de expansão de negócio para a Stone. Então o mercado gostou bastante, a princípio, dessa aproximação e desse negócio que ainda está sujeito à aprovação de algumas instituições americanas e brasileiras também. Eletrobras hoje caiu 2,13 a ação ordinária e 3,3 a ação preferencial por conta desse ruído político. Com os secretários que saíram do governo, o Salim Matar escreveu um artigo no Brazil Journal, até coloquei para vocês no Instagram, vale a pena vocês lerem, falando, olha, esse ritmo de privatização vai ser muito mais lento do que foi dito anteriormente. No próprio governo FHC, a média de tempo necessário para uma privatização era de 30 meses, uma coisa muito longa, quase 3 anos, né, 2 anos e meio. Então, a Eletrobras, que estava aí, né, numa grande expectativa de privatização, com essa notícia de que talvez demore muito mais, as ações caíram e houve uma perda de interesse por aqui. Santos Brasil hoje divulgou resultados, registrou um prejuízo de 9 milhões no segundo trimestre e teve um lucro de 6 milhões em 2019. O grande problema aqui, obviamente, coronavírus. Esse aqui, o desempenho logístico do segundo trimestre foi muito afetado por conta do coronavírus, menos containers, menos operações de logística, menos resultado para Santos Brasil. Tem uma grande posição de caixa, a empresa, a companhia, então a princípio tudo está tranquilo, nenhuma grande preocupação, mas isso que acabou afetando os resultados da empresa. Dólar fechou hoje em mais uma alta, como eu falei para vocês, e estava subindo muito mais de quase 2%. O Banco Central, pela primeira vez em 3 meses, entrou com intervenção, entrou vendendo reserva para conter essa disparada do dólar dos últimos dias. Com a deterioração do cenário interno, essa preocupação maior com relação a panorama fiscal, força do Ministério da Economia, agenda de reformas, agenda liberal, tudo isso enfraquece a atratividade da economia brasileira e faz com que o dólar dispare e o real perca valor. Hoje o real teve o pior desempenho no mundo dentre as principais moedas comercializadas e negociadas. Então isso é uma preocupação. Perder a agenda liberal de vista, perder a agenda fiscal de vista, pode fazer com que o dólar exploda de valorização e prejudique muito a economia brasileira. Então isso é muito importante, mesmo com essa interferência do Banco Central. E aí as bolsas americanas. Por que as bolsas subiram tanto? As empresas de tecnologia, mais uma vez, fazendo a festa por lá. As empresas Google, Amazon, Facebook, Microsoft, que mais? Facebook, todas subiram, algumas subiram forte, trazendo um otimismo de que esse rally, essa alta das empresas de tecnologia vai continuar, a princípio, é a sinalização de hoje, e quando a tecnologia sobe, puxa Nasdaq, puxa S&P, puxa Dow Jones, e isso puxaria a Bolsa Brasileira se não fosse o problema que a gente teve. Se você gostou do resumo de hoje, gostou das informações, por favor, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. Se você estiver vendo no Instagram, deixe seu like, clica no aviãozinho para compartilhar. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal que me ajuda muito. Deixe o seu like também para levar esse conteúdo para mais pessoas. Obrigado, um abraço e até amanhã. Tchau!